Então, gente, nós vamos dar sequência à nossa matéria Manifestações do Espírito, né? Na semana passada, nós começamos a estudar os dons de poder, que são os dons que fazem algo, né? Que movem algo, que muda a natureza das coisas, o curso das coisas naturais. Então, nós estudamos o dom da fé especial na semana passada. E essa semana nós vamos estudar o dom de operação de milagres, tá? Nós vamos entender um pouquinho como é que ele funciona, porque ele é diferente eu misturava, vou falar para vocês a verdade, eu achava que o dom de operação de milagres e dons de cura, tipo assim, era do mesmo jeito, mas na verdade são coisas específicas, são separados, né? A fé especial age de um jeito, a operação de milagres de outro e o dom de curar de outro, né? Hoje não vai dar tempo da gente ver os dons de curar, mas tanto que é dons de curar, né? É no plural, a gente vai ver provavelmente na semana que vem. Eu estou tentando olhar a data aqui, mas é semana que vem, isso mesmo, dia 11, tá certo. Então, nós vamos falar o dom de operação de milagres. Como o outro dom, o dom de operação de milagres, ele é uma intervenção sobrenatural no curso normal da natureza. Gente, a recaiu aí, deve ser que ela vai voltar. É uma demonstração sobrenatural do poder de Deus, pela qual as leis da natureza são alteradas, suspensas ou controladas. É um dom do Espírito dado ao crente para ele poder operar milagres. Então, é assim. Deixa eu aceitar a Elisa aqui. O dom de operação de milagres, ele vai interferir. Ou vai suspender, ou vai mudar. Alguma coisa vai acontecer no natural quando esse dom estiver operando. Uma tempestade vai parar, ou vai começar uma chuva. Algo vai acontecer. Vai cair fogo do céu, alguém vai flutuar, enfim, algo acontece e de uma forma que não tenha intervenção humana. É uma coisa que humanamente é impossível de se fazer. Por isso que é o dom de milagre, né? Porque o milagre é o que o homem não consegue fazer, só Deus, né? Então, a operação de milagres, ela é ativa, ou seja, ela opera ativamente o milagre. Então, assim, se uma pessoa está usando está com o dom de operação de milagres e ele entrar em ação, ela não vai fazer nada. Ele simplesmente vai acontecer sem que a pessoa, se for em benefício de uma pessoa, sem que a pessoa precise fazer algo para recebê-lo. O dom, ele simplesmente vai acontecer. Nós vamos ver aqui mais para frente, que nós vamos ver como que era com Pedro, como que era com Jesus, como que era com Paulo, né? A gente vai entender melhor. Ele é um dom ativo que exerce ou age, né? Eu digo assim, que é um dos dons que mais age, né? Ele e o de curar, né? Porque aí você vê fisicamente o que está acontecendo. Gente, só um minutinho que eu preciso fechar meu WhatsApp, que está no computador, porque fica pitando. Aí me atrapalha ficar com vocês. Aí, o propósito dos milagres é libertação do perigo. Agora eu lembrei aqui, gente, falando com vocês aqui, eu lembrei de quando eu tive quase um acidente e que eu vi as duas mãos encostadas no capô do carro e o carro levantou todinho, a traseira ficou, né, assim, e depois ele voltou. E eu nem abalei, tipo assim, nem chacoalhei, nem tremi, sabe? Não aconteceu nada. O meu corpo ficou parado no carro, o carro foi, a freada, era impossível do carro parar, porque estávamos a 160 quilômetros por hora, e ele parou, ele não andou 30 metros, ficou a marca, assim, no asfalto, aquele risco, né?
Ele simplesmente parou e inclinou e voltou. Então, isso é um milagre que aconteceu. Foi uma intervenção no curso natural, porque pelo curso natural, a gente ia entrar na traseira do caminhão e vocês não iam nem me conhecer, porque eu ia estar morando com Jesus, né? Então, quer dizer, me libertou de um perigo. Depois, se vocês tiverem lembrar de alguma coisa, vocês falam, tá? Pra gente, é bom a gente testemunhar, né? A gente citar exemplos nossos. Proteção, operação de milagres, para nos proteger também, às vezes, de uma tempestade, ou de um calor excessivo, vem uma chuva, vem uma nuvem, do nada vem uma chuva, do nada, né? É até engraçado. Então, é também para nossa proteção, a intervenção na natureza é para nossa proteção, muitas das vezes. Suprir a necessidade dos outros. Já aconteceu com vocês, eu não sei, comigo já, de você orar e declarar sobre a vida de uma pessoa que está passando necessidade, e depois você receber a notícia que ela recebeu tanta coisa que ela estava precisando doar, de tanta bênção que ela recebeu, de tanta doação. Então, isso aqui é uma operação de milagre também. A pessoa, o dom operar de forma que vai cobrir toda a necessidade de uma pessoa. Levar a cabo um juízo de Deus. Aconteceu muito isso no Velho Testamento. Depois nós vamos ver um exemplo de Paulo, porque eu sei que está mais lá na frente na apostila, que ele, o cara fica cego lá. Foi um juízo de Deus que veio sobre aquele cara. Então, às vezes, a operação de milagres pode acontecer para que aconteça um juízo de Deus sobre alguém. Não vou entrar nesse mérito assim agora, que isso vai acontecer agora na nova aliança e tal, embora aconteceu, Paulo fez isso, Elimas, isso. Paulo fez isso na nova aliança. Eu ainda sou aquela que acredito que não vai ser agora, nada disso, que nenhum juízo vai vir, né, sobre nós no momento, até a vinda de Jesus, mas nós vamos estudar isso mais para frente. A Diana levantou a mão? Acho que foi isso, né, porque eu estou olhando aqui para o celular. Ei, Denise, boa noite a todos. Boa noite. Talvez, eu não sei se aplica esse caso específico, mas tem uma história na Igreja de Cristo, né, que fazia parte de São Paulo, na verdade. E de um rapaz que estava estudando a Bíblia, mas parece que interrompeu, não quis ir adiante. E ele teve uma apendicite supurada e morreu na mesa de cirurgia. E aí foi para o necrotério, assim, porque geralmente coloca o corpo numa sala, né, que eles chamam de necrotério do hospital, para depois ser recolhido e tal. E no necrotério o cara acordou. E aí tiveram que voltar com ele às pressas para terminar a cirurgia, vamos dizer assim, né? Porque não tinha concluído. Eu acho que eu cheguei a conhecer esse irmão, ou alguém que conhecia esse irmão, para a igreja de São Paulo. Talvez a Vanúbia conheça, eu não sei. E aí parece um pouco dessa questão do juízo, porque ele meio que, pelos relatos que tiveram, ele meio que não quis mais estudar a Bíblia, não quis, a Vanúbia falou, talvez ela saiba mais detalhes. Ele não quis estudar a Bíblia, interrompeu, assim, e parece que foi acordado para, sabe, para, não, cara, tipo assim, para aceitar mesmo Cristo, né? Conta aí, Vanúbia, vê se você sabe mais algum detalhe. Tem tanto tempo. Realmente, essa história faz muito tempo. Sei lá, uns 20 anos que eu ouvi. Mas ele meio que, quando ele estava estudando a Bíblia, ele meio que debochou. Quando falaram assim, não, você precisa tomar decisão, você precisa aceitar Jesus, tal, e ele debochou. Eu não lembro se ele falou assim, só se eu nascer, só se eu morrer e nascer de novo.
Ele falou alguma coisa assim, para quem estava estudando a Bíblia com ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha o boletim de ocorrência, Laudo. É, Laudo. Atestado de óbito. o atestado de óbito. Ele tinha. Ele foi atestado morto, ele ficou lá na gaveta um tempo, e depois que ele acordou. Aí ele voltou, e quem acudiu ele também, se eu não me engano, foi um irmão, porque depois que ele estudou a Bíblia, meio que ele ficou, né, assim, o pessoal falou assim, se ele não quer, vamos deixar ele pensar, né, pra gente não ficar importunando, tá, porque ele não tá afim. E aí meio que deixaram de lado. Aí quando esse irmão que estava estudando a Bíblia com ele foi visitá-lo, viu que ele estava doente, e foi esse irmão que levou ele para o hospital. Então ele recebeu a ajuda, né, de Deus, assim, desde o começo do processo, para que ele pudesse acordar espiritualmente. Mas foi essa história, e depois de algum tempo, né, ele voltou a estudar a Bíblia, tomou a decisão, foi batizado, e foi dar o testemunho dele na igreja. Um outro irmão também ouviu o testemunho dele. Ele pegou uma hepatite muito forte por conta de um dentista que não esterilizou corretamente os equipamentos. Precisou de um transplante de fígado. Ficou na fila, conseguiu o transplante de fígado, fez o transplante, e o fígado transplantado murchou como se fosse uma ameixa seca. O fígado que estava lá, ele foi e murchou. E em menos de 24 horas, aí ele ficou sem nada, operando por máquina só. E nesse intervalo, conseguiram um outro fígado compatível para ele e fizeram um segundo transplante nele. Nossa. Sendo que do primeiro ele ficou meses esperando, e no segundo, em torno de um dia, ele conseguiu. Também eu vi, ele está vivo até hoje, eu vi o testemunho dele, se casou, teve filhos. Já. Muito legal. Muito bom. Operação de milagre. Esse do rapaz ressuscitar aí, no final dessas três aqui, depois que a gente viu, acho que o dom de curar, aí tem a explicação que a ressuscitação, para ressuscitar, são os três dons operando. Precisa ser o dom da fé, o dom de operação de milagres e o dom de curar. Tudo junto. Tudo junto. E ele vai fazer de uma forma, assim, quando os dons estão operando, não precisa nem de quem está sendo o canal fazer muito esforço, fazer nada, porque foi igual Jesus falou com Lázaro: Lázaro, vem para fora. Jesus não orou, não declarou, não sapateou, não tocou trompete, não dançou, não fez nada. Ele só mandou ele vir. Né? Essa é a maravilha do dom, porque quando o dom está operando, gente, é o Espírito Santo que faz. A gente só fica ali, ó, na posição de transmitir, né? Mais nada. Mas é muito legal. Depois a gente vai chegar nessa parte aí. Mas sim, Diana, eu acredito que esse moço aí que vocês falaram, Servanúbia, sim, um juízo e o dom de milagre, né? De cura, de milagre, operou os três aí nele, né? Na vida dele. A operação de milagres também, ele é muito usado para confirmar a chamada de alguém para o ministério, sabe? Para entender para o seu propósito de vida. Que às vezes a pessoa está perdida na vida, aí acontece um milagre, aí a pessoa se descobre no Senhor. Também ele é muito usado. Os evangelistas. É um dom que acompanha muitos evangelistas. A operação de milagres. Confirmar a palavra que foi pregada. Às vezes vai acontecer, o dom de milagre vai operar para confirmar a palavra. A operação de milagres, ela trará sempre glória a Deus e faz com que se expanda a fé dos crentes, né, dos filhos de Deus. Então, a gente vê muita gente. Por que os evangelistas, assim, eles arrastam multidões? Espera aí que a Denise vai entrar aqui. Porque eles, geralmente,
acontece a operação de milagres com os evangelistas. Depois, a gente, no desvendar, né, a gente continuar estudando as matérias do Rema, a gente vai entender isso. Porque o evangelista, ele prega um Jesus. Gente, o evangelista, ele vai falar de Jesus. Ele pode rodar meio mundo da Bíblia, mas ele vai chegar em Jesus. Ele vai chegar ali, falar de Cristo, de Jesus, aquela coisa ali, aquela coisa com o Espírito Santo. E geralmente tem o dom, a operação de milagres. Aí as pessoas acompanham. Se a gente quer atrair pessoas para Jesus, é só fluir nesse dom. É incrível, porque as pessoas estão sofrendo. Jesus veio para os doentes, né? E doentes em todos os sentidos, né, gente? E quando se opera um milagre, né, de alguém ser a cura de alguém em qualquer que seja a área, os outros vão querer também, né? Aí vão atrás de Jesus. Eu estava até vendo aqui uma ministração falando que vão atrás de Jesus por causa de algo, de interesse. Mas quem encontra realmente com Jesus fica por amor, né? Aí depois descobre quem é o pai, quem é o pai que ele tem e fica por amor. Mas é muito comum as pessoas irem em busca de algo, que geralmente acontece com a operação de milagres. Teve, claro, a operação de milagres no Antigo Testamento. Uma foi confirmando a autoridade de Moisés diante do faraó. Os milagres, aqueles milagres que Moisés fazia lá, que aconteceu com Moisés, eles foram para confirmar a autoridade divina de Moisés. Cajado que virou cobra, tudo que aconteceu, o Mar Vermelho se abrir, maná que caía do céu, essas coisas todas. É confirmação, né, da autoridade que Moisés tinha com o Senhor, né? E mostrando para Faraó, né? Que Moisés era o líder daquele povo. Outra foi confirmando a porção dobrada da unção de Elias sobre Eliseu. Foi uma operação de milagres também, quando isso aconteceu. Tem uma parte em Isaías que eu vou ler, que fala, Isaías 37, do 7 ao 9. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Voltou, pois, Abissaque, e encontrou o rei, deixa eu aceitar a Simone aqui, e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. Isso aqui são algumas, uma das passagens que fala da questão do Elias, Elias, da unção de Elias sobre Eliseu, a unção dobrada. Agora vamos ver aqui, a operação de milagres no Novo Testamento, quando Elias foi arrebatado. Vamos ler Atos 8, 39 e 40. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Tá vendo? Filipe era um evangelista, né? E ele foi, operação de milagres atuou, ele foi lá, falou com o eunuco, batizou o eunuco se converteu, ele foi arrebatado para o outro lugar e foi continuar a missão dele, que era pregar o evangelho. É um exemplo da operação de milagres no Novo Testamento. Outra é quando Paulo decreta a cegueira do mágico Elimas. Eu vou ler Atos 9 ao 11. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse:
Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Foi operação de milagre, gente. Paulo declarar, porque ele fazia, né, o espírito de adivinhação aqui, né, gente? Ele enganava as pessoas e tal, com esses espíritos, com esse espírito de adivinhação. A operação de milagres no ministério de Jesus. Claro que houve, né? A primeira foi Jesus transformou água em vinho. Foi o primeiro milagre de Jesus e foi a primeira operação de milagres, né? Vinda de Jesus. Está em João 2, 7 e 9, eu vou ler. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Gente, uma coisa que é muito, que a gente tem que ter muita consciência é que durante os primeiros 30 anos de Jesus, nós não temos o registro de qualquer milagre dele, tá? A Bíblia não fala, né? Então, se ele operou, se ele fez, nós só vamos saber quando a gente encontrar com ele, né? Ou se ele revelar para nós através do Espírito Santo agora, mas aí é ele que vai querer, né? Ele recebeu o poder do Espírito Santo e depois disso o dom da operação de milagres começou a acontecer ao longo da sua vida. Então, ele começou a operar nos dons depois do batismo com o Espírito Santo. Então, nós temos que ter essa consciência de que o mesmo Espírito Santo que está em Jesus, que estava em Jesus, que fez com que ele começasse a operar os milagres, as maravilhas, e todos os dons, esse Espírito está em nós hoje. Ele foi repartido conosco. Então, nós também podemos transformar água em vinho. Mas nós precisamos entender que existe a necessidade da gente transformar água em vinho agora, vamos supor, nesse momento, né? Eu tô falando água e vinho, mas é qualquer milagre, tá, gente? É só porque a gente está na parte da água e do vinho aqui. Nós vamos operar, sim, nós temos o mesmo poder, mas é quando houver a necessidade e quando for para glorificar o nome de Deus. Então, a gente vê o seguinte, Jesus, ele não ficava flutuando, ele andou sobre as águas quando precisou ser um milagre. Ele foi trasladado ao deserto quando precisou ser um milagre. No mais, ele andava a pé pelas cidades, ele ia andando. Ele podia estar com dor nas pernas, tipo, dor nas pernas, pode dizer, cansado, e começar a flutuar, ou trasladar, sair daqui, cair ali. Mas não, nem Jesus foi assim, né? Ele fez quando era para glorificar o nome do Senhor, quando era necessário. Então, às vezes, a gente precisa ter essa consciência. Ah, não está acontecendo comigo, não acontece comigo, não consigo isso. Às vezes não é necessário naquele momento, né? Porque é o Espírito Santo que dá, é ele que faz. É de acordo com os três, gente. Deus, Pai e Filho. Deus, Filho e Espírito Santo. Né? Se eles acharem que deve acontecer, vai acontecer. Se faz necessário, vai glorificar o nome de Deus? Vai? Não vai, não vai.
Eu acho que eu já contei aqui da menina, ela era da mesma igreja que eu, não aqui em Ipatinga, ela ficava em outro lugar, ela fez o Rema também, ela era foi professora lá, e ela entrou no avião aqui no Brasil, ou entrou no avião, não, desculpa, entrou no banheiro do aeroporto aqui, ela estava indo para a África fazer uma missão, chegou lá, deu um problema, a passagem, ela ia ter que pagar R$ 900 a mais, ela não tinha esse dinheiro, ela estava com o dinheiro contado, aí ela sentou e, tipo, chorou, o que que eu vou fazer? E o Senhor mandou ela ir para dentro do banheiro do aeroporto com a mala. Ela foi. Ela foi para dentro do banheiro, sentou lá, de olho fechado, ficou. Quando o Senhor mandou ela saiu dentro do aeroporto da África, com passaporte carimbado, com tudo certinho. Mas isso se fazia necessário, ela ser trasladada para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então, eu acho que isso é um descanso para nós. Se não está acontecendo, é porque não precisa naquele momento. Sabe? É uma forma assim, descansa o coração. Né? Vai acontecer quando for necessário, quando tiver para glorificar o nome de Jesus. Vai acontecer. Vamos voltar para a água e para o vinho. A primeira de todas as manifestações sobrenaturais do ministério de Jesus foi um milagre, pois ele interrompeu o curso natural dos acontecimentos e transformou a água em vinho. Por que eles sempre frisam aqui o curso natural? Porque, gente, é impossível, humanamente falando, eu transformar água em vinho. Eu posso transformar o sumo lá da uva, né, no vinho, mas a água não. Né? Então, Jesus, ele interferiu. E aquilo se fazia necessário por causa do costume judaico lá do casamento, né? Que tinha que ter o vinho lá para os dias todos lá de festa. Alguma coisa assim, a Rê sabe explicar melhor. Ele não transformou o sumo da uva em vinho, porque isso isso traduziria na aceleração do processo normal. Ele arrumou um jeito lá e acelerou o processo normal. Tinha que a uva espremida, o sumo da uva, a uva espremida, ele só acelerou o processo. Não, não foi isso. Ele pegou a água pura, limpa, cristalina, igual está aqui na minha garrafinha, e transformou em vinho. E isso não poderia ter acontecido sem uma intervenção divina. Gente, ele transformou no melhor vinho, né? Tanto que o pessoal, acho que questionou, né, que aquele vinho era tão bom, ou alguém me falou isso, acho que falaram, né, que o vinho que ele transformou foi melhor do que o vinho que já estava sendo servido. Quer ver? Vamos ler João 2,11, que fala: com este deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Isso está em João 2,11. Outro milagre de Jesus, operação de milagre em Jesus, foi a multiplicação dos pães. Eu vou ler para nós, tá em deixa eu ver se dá tempo, dá. Mateus 15, do 33 ao 38, olha. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Não precisa nem explicar, né, gente? Nem falar. Mas eu acho que super, ultra, mega operação de milagres, onde já se viu que 7 pães e alguns peixes vai alimentar 4.000 homens, sabe lá quantas mulheres e as crianças, e ainda sobrou. Sobraram que 7 cestos.
É muita coisa, né? Outra foi na tempestade. Quer ver? Eu vou ler Marcos 4, do 35 ao 39. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Outra que é a operação de milagre, ele interviu no curso natural, né? Na natureza. E isso foi para a proteção deles, né? Outro ponto é que os milagres, né, eles confirmam a palavra. Vamos ler Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, eles vão, aqui, né, os discípulos foram pregando a palavra e os sinais acompanhavam eles. Esses sinais são os milagres, né? Foram acompanhando eles pregando a palavra e operando os milagres. Vou ler também Atos 8:6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ele operava milagres também, né? Operação de milagres. E Deus, ele nos deu o poder para operar milagres também, né? Está escrito isso em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, não importa onde a gente esteja, nós podemos operar milagres. O Espírito Santo está em nós para isso. Também para isso, né? Melhor dizer. Os milagres, eles devem ser operados hoje. Vamos ver João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Isso aqui é mais uma prova que nós temos, né, de que nós podemos fazer o mesmo que Jesus fez e maiores e mais coisas. Outra passagem é Hebreus 2, do 3 ao 4, que eu quero ler. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Só um minutinho, gente, Maria Eduarda está me gritando. Oi, gente, desculpa, voltei, tá? É que a minha visitinha chegou. Ela não estava aqui, mas chegou. Ai, o celular caiu, meu Deus. Já vamos terminar, tá? Aqui é a matéria. Os milagres, eles servem para confirmar o mensageiro e a mensagem. É uma das questões do
do dom de operação de milagre é isso, ele confirma o mensageiro e a mensagem. Como podemos ganhar um mundo perdido, doente e moribundo para um conhecimento salvador de Jesus sem a intervenção do miraculoso, que é Jesus? De acordo com as palavras de Jesus, podemos fazer coisas maiores quando o poder do Espírito Santo se manifestar através da operação dos dons na nossa vida. Deus quer continuar a confirmar a sua palavra. Quando o dom de operação de milagres estiver em atuação por nosso intermédio. Então, assim, quando a gente tiver, o dom estiver operando através de nós, vai ser para confirmar a palavra, vai ser para trazer pessoas para próximo de Jesus, vai ser por um objetivo maior, sabe? De glorificar o nome do Senhor, de revelar o poder de Deus, né? Então, gente, eu terminei por aqui.